1 Reis, capítulo 12, versículo de 1 a 16. 1 Reis 12, de 1 a 16. O Senhor quer falar para mim e para você nessa noite sobre obediência e a importância de buscarmos e servirmos a um só Deus. Diz a palavra do Senhor: Reoboão causa separação entre as tribos. E foi Reoboão para Siquém, porque todo o Israel veio a Siquém para o fazer rei. Sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estado ainda no Egito, porque fugira diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar, e o Reoboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Reoboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão do teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E eles lhe disse: Ide-vos até o terceiro dia, e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Reoboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a esse povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho dos anciãos que tinham aconselhado, e teve conselho com os mancebos que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou dizendo: Alivia o jugo de teu pai nos impôs? E os mancebos que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimo a nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão a todo o povo, e o terceiro dia, Reoboão, como o rei havia falado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos mancebos, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a sua palavra, que o Senhor tinha dito no ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Irmãos, esta mensagem do filho de Salomão, aos nossos ouvidos nessa noite, precisamos anteceder um pouco para podermos entender o que ocorrera nesta situação, onde o rei, filho de Salomão, ele causa separação entre as tribos. Salomão, os irmãos sabem, a Bíblia diz que foi o homem mais sábio da terra, que ouviu e até os dias de hoje. O Salomão, ele também, igual ao seu pai Davi,
ele governou sobre Israel durante 40 anos. Só com uma diferença: mãos fortes, trabalhos forçados e altos impostos. Só para construir o templo e a casa do rei, ele levou 20 anos. 7 anos para construir o templo e mais 13 para construir o palácio. E durante esses 20 anos, ele colocou 30 mil pessoas para que ficassem no Líbano cortando madeira durante todo esse tempo. Você imagina o que é cortar madeira, e por esse tempo todo, 7 anos mais 13. E ele tinha à disposição, segundo a Bíblia, 70 mil pessoas que levavam as cargas, tanto as cargas do Líbano, como as cargas dos 80 mil que cortavam as pedras nas montanhas. E para gerenciar todo esse povo, Salomão, ele escolheu 3.300 pessoas para chefiar. O que queria esse povo? Quando chegou diante do filho de Salomão, queria que ele amenizasse essa situação, porque eles tinham sofrido muito. E Deus, ele prometeu a Salomão, como prometeu a Davi, que ele ia governar sobre Israel. Mas Deus, ele fez exigência. Como o Senhor, ele fala das bênçãos, mas também o Senhor quer algo do seu povo. 1 Reis, capítulo 9, versículo de 4 a 7. 1 Reis, capítulo 9, versículo de 4 a 7. Irmãos, vamos ler, vamos entender. Se tu andares perante a mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartares de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos tenho proposto, mas fordes e servides a outros deuses, e vos curvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei o meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e motejo entre todos os povos. Então veja aí, o Senhor prometeu a Davi, depois ao seu filho Salomão, que ele governaria sobre Israel. Mas está aí, Deus faz exigência. Ele fez exigência no passado, e o Senhor também exige de cada um de nós hoje. Então, Deus, ele prometeu a Salomão que se ele guardasse os mandamentos, os estatutos, seria bênção o mandato de 40 anos dele. Deus, então, em função da desobediência de Salomão, porque Salomão, até a construção do templo e até a construção do palácio, ele estava envolvido com toda essa situação. A partir daí, começa Salomão a atender outras circunstâncias e se desviou dos caminhos do Senhor. E Deus então, em função da sua promessa,
em função de que Salomão não foi fiel por completo, ele cita adversários contra Salomão. 1 Reis, capítulo 11, versículo 4 a 17. Salomão 11, versículo 14 a 17. 1 Reis 11, 14 a 17. 14, aí. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário a Hadade, o edomita. Ele era da semente do rei Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom e subindo Joabe, o chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu a todos os varões de Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com toda Israel, até que destruiu a todos os varões em Edom. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens edomitas, dos servos de seu pai com ele, para ir ao Egito. Era, porém, Hadade um rapaz muito jovem. Ainda no capítulo 11, versículo 23 a 25. Vamos lá. Também Deus levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajudou homens, e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou, e indo para Damasco, habitaram ali, e reinaram em Damasco. 25, e foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isso além do mal que Hadade fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Então veja o que causou a desobediência de Salomão. Deus incita os seus adversários contra o teu povo. Mas por quê? Vamos entender em 1 Reis capítulo 11, versículo de 3 a 9, idolatria de Salomão. O que é que Salomão fez para atrair a fúria de Deus, vamos dizer assim? 1 Reis 11, 3 a 9, vamos lá. E tinha 700 mulheres. Irmãos, nós temos uma, e olha a dificuldade que dá. Olha, 700 mulheres e 300 concubinas. E lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Então edificou Salomão um altar a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, e a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimaram incenso e sacrificaram a seus deuses. Versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Ainda o versículo 34 e 35 do capítulo 11. Porém não tomarei nada desse reino, é o que Deus está dizendo a Salomão, da sua mão, mas por príncipe eu ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou meus mandamentos e os meus estatutos. Mas das mãos de teu filho tomarei o reino e te o darei a ti, as 10 tribos dele. Então o Senhor, Ele não fez nada durante
os 40 anos de Salomão, mas ele prometeu que no reinado do seu filho, que é Reoboão, né? Ele rasgaria as 12 tribos, 10 tribos para os seus adversários, apenas 2 tribos para o teu filho. Irmãos, Deus fala para mim e para você sobre obediência, servir a Deus e não pegar atalhos. Salomão, ele até a metade do seu mandato, ele serviu a Deus, construiu o templo e construiu o palácio. A partir daí, tinha os seus inimigos, seus adversários, os reis vizinhos, e o Senhor tinha dito a ele, para que ele ficasse atento a tudo isso. O que é que Salomão fez de diferente do teu pai Davi? Ele era bem mais político. Davi, ele enfrentava. Davi, ele guerreava contra as nações inimigas. Salomão fazia acordos. Tomava por esposa as filhas de os reis das nações inimigas. Fazendo isso, não tinha guerra, não tinha briga, acordo. E hoje nós falamos isso politicamente correto. Não queremos confusão. Se eu acerto, não tem briga comigo. Mas veja só, o que aconteceu depois disso? Deus rejeitou Salomão. E só não destituiu porque ele tinha um acordo com Davi, ou uma promessa, melhor assim, promessa, que reinaria sobre Israel os filhos de Davi, desde que eles obedecessem tudo aquilo que o Senhor falou no início do nosso versículo. Então veja só, em função da idolatria de Salomão, Deus disse que ia rasgar então 10 tribos e mais 2 do mandato do seu filho. Por quê? Porque Deus conhecia o coração do teu filho, do filho de Salomão, Reoboão. Deus conhecia o coração dele. O que é que ele fez quando ele assumiu como rei de Israel? O povo então vem falar com Reoboão no início do mandato. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 12, versículo de 4 a 5. O que é que o povo queria quando morreu Salomão e assumiu o teu filho Reoboão? 1 Reis, capítulo 12, 4 e 5. Teu pai agravou o nosso jugo. Os anciãos e o povo de Israel veio falar com o rei, e ora o que eles estão pedindo para o rei, agora o filho de Salomão: pois alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: ide-vos até o 3º dia e voltai a mim. E o povo se foi. Ele deu 3 dias para ele poder dar a resposta para o povo de Israel. Então, primeiro, o que eu vou fazer quando eu tenho uma situação como essa? Quem que eu vou ouvir? Salomão pediu o que a Deus? Pediu sabedoria a Deus. Deus lhe deu sabedoria. E ele conseguiu tocar por 20 anos. Depois, mais 20, as dificuldades, desviou. Então, o filho de Salomão
agora rei, Reoboão, ele toma conselhos com quem? Com os anciãos, correto? Os anciãos que tinham estado com teu pai, que é o pessoal experiente, que passou por grandes lutas, dificuldades. Então eles tinham boas recomendações então para Reoboão. Vamos ver o que aconteceu. 1 Reis, capítulo 12, versículo de 6 a 7. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam à presença de Salomão, teu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhes, lhes falareis boas palavras, todos os dias serão teus servos. Foi a orientação dos anciãos para agora o novo rei, filho de Salomão. Ótimo. Mas ele resolveu tomar conselhos também com os mancebos, que eram os jovens da sua idade e que era da sua convivência. 1 Reis, capítulo 12, versículo de 8 a 11. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram dizendo: assim falarás o teu povo que te falou dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Está aí o que fez o teu filho, aliás, o filho de Salomão, o jovem Reoboão. Ouviu as pessoas experientes, aqueles que sabiam na verdade o que o povo precisava, o que as pessoas queriam ouvir. Aí ele também foi falar com os jovens, que eram da sua convivência. Eram pessoas que não tinham experiência, eram pessoas que não conheciam a realidade daquele povo. O que ele, rei agora de Israel, o que ele fez? Foi ouvir quem? Ouviu quem não tinha experiência, ouviu quem não conhecia a realidade. E o que aconteceu? O Senhor trouxe os seus adversários e deu 10 das 12 tribos para os adversários. Reoboão, ele então reuniu as pessoas, reuniu o exército e queria então guerrear contra as 10 tribos. O Senhor disse que ele não poderia fazer isso porque ele ia guerrear com os seus irmãos que eram do mesmo sangue. Então ele voltou e ficou então dividido Israel do norte e do sul, 10 tribos com os adversários, 2 tribos em obediência, em promessa que ele tinha feito ao seu avô Davi. Irmãos, o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, em função do que ouvimos, em função do que o filho de Salomão ele fez, agiu. O
que Deus quer falar para mim e para você. Primeiro, obedecer e servir somente a Deus por completo. Salomão serviu a Deus pela metade. E o que aconteceu? A nação de Israel sofreu. O seu líder e a nação de Israel. Segundo, ouvir homens e mulheres de Deus experientes, sábias, como o filho de Salomão, o rei Roboão, ouviu quem pela primeira vez? Ouviu os anciãos, pessoas com bastante experiência, e disse a ele qual era a atitude dele. Ele não ouviu, embora tinha uma profecia lá atrás, dizendo que isso ia acontecer. Por quê? Porque Deus conhecia o coração de Salomão, conhecia o coração do teu filho, assim como o Senhor conhece o nosso coração, conhece nossos projetos, conhece os nossos sonhos, conhece as nossas lutas, conhece nossas petições, e o que Deus quer de mim e de você. O que queria de Salomão e o teu filho? Obediência. Ouvir quando você tem algum problema, alguma dificuldade na sua família, no seu trabalho, nos seus projetos de vida. Quem eu e você temos ouvido? Quem eu e você temos procurado? Temos orado, colocando diante do Senhor? Temos esperado resposta ou não? Ou nós falamos com pessoas que não é do convívio, pessoas que não têm experiência? Vamos fracassar como fracassou o líder de Israel. Reoboão não ouviu conselhos dos anciãos. Salomão não obedeceu a Deus por completo. Conclusão: Deus agiu conforme a sua vontade e sua justiça. Porque Deus, Ele é bondoso, misericordioso, e Ele se inclina para ver o que passa no céu e na terra. Ele olha para o teu povo, Ele tem o controle de todas as coisas. Se eu e você obedecermos a Deus, andarmos nos seus caminhos, obedecermos às suas leis, os seus estatutos, vamos ser vitoriosos, mesmo com grande luta, com grande dificuldade. Mas o Senhor é um Deus de justiça. Agora, se nós não obedecermos a Deus até o último dia da nossa vida, vai acontecer conosco o que aconteceu com o povo de Israel. Amém, meus irmãos? Vamos se pôr de pé.